RFI Convida. O RFI Convida de hoje entrevista o adido cultural e audiovisual do Consulado Francês de São Paulo, Mathieu Thibaudot, sobre o festival de cinema My French Festival, que vai até o dia 14 de fevereiro. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é o My French Festival e quais são os objetivos desse festival? Então, o My French Film Festival é uma iniciativa que nasceu dentro do escritório da Unifrance. A Unifrance é a agência da exportação do cinema francês para fora do Brasil. Em 2010, eles tiveram essa ideia, que era louca naquela época, de, como dizer, pegar uma seleção de filmes franceses de super qualidade, de longas como de curtas metragens, e de propor essa seleção de filmes franceses dentro de um festival online para o mundo inteiro. Em 2010, hoje parece muito comum isso, mas em 2010 era extremamente complicado convencer os exportadores de filmes franceses de chegar num festival assim totalmente online e de convencer os exportadores de cinema francês que não teria problema de pirataria, porque naquela época a relação do mercado com o próprio digital, a distribuição digital era totalmente diferente. Hoje em dia, com as diferentes plataformas, todo mundo costuma, na verdade, como os profissionais, distribuir as plataformas de streaming. Os espectadores costumam também assistir à plataforma de streaming, mas em 2010 era totalmente diferente. E esse festival ele tem uma especificidade também que é de promover filmes de jovens cineastas franceses, não é isso? Então, ele tem várias especificidades, na verdade. Além de ser o primeiro festival mundial de graça, primeiro festival de cinema mundial e de graça, ele todos os anos propõe uma diversidade de linguagens cinematográficas super interessantes, uma diversidade também de abordagens. Por exemplo, vocês vão achar esse ano uma seleção sobre a diversidade super interessante, como uma seleção de filmes para infanto-juvenil, para o público infanto-juvenil. Então, todos os anos, que seja de longas metragens ou de curtas metragens, o My French Film Festival propõe uma seleção extremamente diversa e interessante. E como é a receptividade desse festival para o público brasileiro? E queria saber também se vocês propõem ações, campanhas específicas para atrair o público brasileiro. Então, o público brasileiro é um dos mais receptivos, na verdade. Nós temos a sorte de ter um público brasileiro que gosta do cinema francês e que gosta também de se engajar, que não tem medo de assistir filmes no digital. E isso, obviamente, serve muito um festival como o My French Film Festival, que é de graça. Então, o público brasileiro há anos que ele é o segundo maior do mundo para o My French Film Festival. No ano passado, o público brasileiro gerou quase 700 mil views de filmes para o My French Film Festival. É gigante, na verdade. E a América Latina, como um todo, foi o maior território para o festival também, um pouco na frente da Ásia e da América do Norte. Mas no Brasil tem uma adesão excepcional. E para promover esse festival no Brasil, o Serviço Audiovisual da Embaixada da França, que eu represento aqui, costuma fazer ações ou físicas, quando não tem pandemia, ou também no digital agora. A gente costuma fazer campanhas de comunicação como influenciadores, por exemplo, e a gente reforça também o esforço de relações públicas, de relações com a imprensa, porque a imprensa, obviamente, tem um papel extremamente importante para anunciar todos os anos esse festival que é 100% online.
mas graças à adesão do público brasileiro e da empresa brasileira, todos os anos conseguimos ter realmente uma campanha, uma visibilidade nas mídias brasileiras que é excelente. Tá, e você poderia falar quais são as novidades do festival esse ano, quantos filmes vão ser exibidos? Esse ano, você pode assistir, o público brasileiro vai poder assistir 7 longas-metragens e 12 curtas-metragens. Todas são disponíveis de graça pelo site myfrenchfilmfestival.com, não é .com.br, somente .com. Nós temos a sorte de ter plataformas brasileiras parceiras. Nossos parceiros do cinema francês no Brasil, que são os distribuidores de cinema no Brasil, durante a pandemia tiveram que se reinventar. Então, vários entre eles criaram plataformas de streaming. Então, temos a sorte de poder contar com a plataforma Belas Artes à la carte, a plataforma Filmica, a plataforma Reserva Imovision, a plataforma TV5 Mundo Plus, e tem outras plataformas também, como Mubi, Apple TV e Google Play, também, que nos ajudam a distribuir o festival da forma mais ampla possível. Entre as novidades desse ano, além, na verdade, da novidade da oferta e das temáticas que são cutucadas, não tem uma grande novidade. O que nós esperamos para essa edição é que o público como dizer, não expressa um cansaço do digital que iria repercutir no MyFilm Film Festival. Infelizmente, nós somos todos um pouco obrigados a ter aumentado o nosso consumo de conteúdos no digital, e isso pode ter como repercussão um cansaço certo do público, inclusive do público brasileiro, mesmo se o público brasileiro tem uma prática do digital particularmente forte. Então, esperamos que esse ano ainda o festival My French Film Festival irá alcançar um novo recorde, além de 1 milhão, talvez, de views de filme. Seria fantástico. E qual a idade média do público brasileiro se há uma barreira psicológica entre os jovens, por exemplo, de ver o cinema francês? Então, o My French Film Festival, por ser um evento totalmente digital, vai nativamente alcançar um público que não é necessariamente um público tradicionalmente o público do cinema francês, que, como vocês podem imaginar, é um pouco mais velho, vamos dizer assim, mas não tem nada de pejorativo quando eu estou dizendo isso. Tem uma certa geração por qual o cinema francês contou muito na construção cultural, que seja da cinematografia, mas não somente da cinematografia, onde a França, na verdade, teve um impacto maior para uma certa geração. Porém, os bons resultados do My French Film Festival mostram que tem uma geração nova também que é extremamente curiosa e que quem faz o esforço de trazer cultura para uma nova geração de uma forma agradável e inativa, como um festival de graça, online, facilmente acessível, com possibilidade de interação também com o conteúdo, tem voto, Então, isso funciona. O público do cinema francês, ele como dizer, igualmente, da mesma forma do que outras cinematografias europeias e do que a cinematografia brasileira, tem que se reinventar um pouco para alcançar novos públicos. Hoje o risco é que o cinema, as longas-metragens, as curtas-metragens, se tornassem um produto cultural para uma certa elite, ou um produto cultural, como dizer, limitado a uma certa distribuição. Nós estamos vendo que muitas salas desapareceram no Brasil e nos lamentamos profundamente para isso. Obviamente, tudo que a França e o cinema francês promovem
é um cinema que também passa pela sala de cinema. Ok. Bom, a gente vai ter que encerrar. Muito obrigada, Mathieu. O RFI Convida entrevistou o adido cultural e audiovisual do Consulado Francês de São Paulo, Mathieu Thibaudeau.